It is one of the world's great mysteries. What triggered the Dark Ages? When temperatures dropped and crops failed, famine and bubonic plague spread across the world. Well, now scientists think they may have a clue about what was the culprit. A história do nosso planeta é marcada por uma série de eventos geológicos e climáticos que influenciaram a vida na Terra de maneiras extraordinárias. Um desses eventos que perduraram na memória histórica da humanidade foi o período conhecido como Pequena Era do Gelo, uma época em que as temperaturas globais diminuíram significativamente, causando invernos específicos e mudanças nas paisagens. Durante anos, cientistas e pesquisadores exploraram as causas desse fenômeno global misterioso, procurando identificar os fatores que desencadearam essas mudanças. Agora, uma descoberta intrigante surge: a identificação de um vulcão colossal que desempenhou um papel crucial no desencadeamento dessa era de frio intenso. Assim, no vídeo de hoje, exploraremos essa descoberta recente, discutindo como o vulcão em questão foi encontrado e o impacto que ele teve em um dos períodos climáticos mais enigmáticos da história da Terra. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim: Conhecimentos do Mundo, eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. O gelo da Groenlândia e da Antártida possuem as marcas de um monstro. Uma gigantesca erupção vulcânica ocorrida no ano de 539 ou 540 d.C., que matou dezenas de milhares de pessoas e colaborou com o desencadeamento de um dos piores períodos de resfriamento global dos últimos 2000 anos. Agora, após anos de busca, uma equipe de cientistas finalmente localizou a origem da erupção. A pesquisa da equipe, publicada na revista científica Quaternary Science Reviews, apresenta novas evidências que ligam o desastre natural ao Ilopango, um vulcão atualmente adormecido em El Salvador. Os pesquisadores estimam que em sua erupção no século VI, o Ilopango expeliu o equivalente a 43,77 km³ de rocha densa, fazendo da erupção um dos maiores fenômenos vulcânicos do planeta nos últimos 7.000 anos. A explosão foi mais de 100 vezes maior que a erupção do Monte Santa Helena em 1980 e várias vezes maior que a erupção do Monte Pinatubo em 1991. Foi um golpe tão devastador nos povoados maias que mudou para sempre sua história. Essa é a maior erupção da América Central já testemunhada pelo homem. A importância do fenômeno é ainda maior quando se considera a forma de sua superação pelos maias e seus impactos posteriores, afirma Robert Dow, autor principal do estudo, geólogo da Universidade Luterana da Califórnia. Dessa forma, o novo estudo ajuda a desvendar um mistério geológico de longa data. Relatos históricos, datados do ano de 536, descrevem uma névoa escura que turvou o Sol e deflagrou uma onda de destruição nas plantações. Até recentemente, os estudiosos ainda cogitavam a ideia de que essas nuvens fossem reminiscências de um asteroide ou cometa. Contudo, dados modernos confirmam que o fenômeno foi vulcânico e que se deu a 2 erupções com um intervalo de até 4 anos de diferença e não só uma. Inclusive, núcleos de gelo extraídos na Groenlândia e na Antártida apresentaram picos de sulfato, um subproduto de grandes erupções vulcânicas, no ano de 536 e no ano de 539 ou 540. Os 2 vulcões eram tão imensos e tão violentos que lançaram partículas e gases sulfurosos a quilômetros de altura.
E assim, quando esse material refletiu a luz solar para longe da superfície terrestre, ele desencadeou um intenso resfriamento global. Um estudo de 2016 descobriu que os vulcões reduziram as temperaturas mundiais médias em até 2 graus. As plantações no norte da Europa e em outros locais foram assoladas, trazendo fome e doenças. Embora suas ligações com vulcões permaneçam tênues, a infame praga de Justiniano, que matou milhões de pessoas, teve início em 541, durante o auge do resfriamento. Geólogos supunham que a erupção de 536 tinha partido de um vulcão de latitude elevada, talvez na Islândia ou no Alasca, e que a erupção de 539 e 540 tinha ocorrido em uma região tropical. Entretanto, até agora, as identidades dos vulcões permaneciam desconhecidas. Uma data predestinada. Anteriormente, alguns cientistas consideravam o Ilopango um possível suspeito da erupção de 536. Estava claro que ele tinha entrado em erupção em algum momento entre os séculos 3 e 6 d.C., depositando cinzas e pedras ao longo de El Salvador, de modo a criar uma formação rochosa chamada de Terra Branca Jovem. No entanto, a época exata da erupção do Ilopango e seus impactos sobre a população local permaneciam uma incógnita. No fim da década de 1990, Du fazia doutorado e estudava o uso passado das terras de El Salvador por meio de uma análise da vegetação em núcleos de sedimentos. Mas quanto mais ele analisava, mais notava uma camada esbranquiçada de cinzas, a Terra Branca Jovem. Em 2001, Doe tentou estimar os efeitos do Ilopango sobre os maias na região, mas não progrediu muito até 2008, quando 2 importantes estudos chamaram a atenção de Doe. Em um deles, geólogos publicaram novas evidências de que o histórico véu de poeira, ocorrido no ano de 536, foi causado por um vulcão. No outro, pesquisadores anunciaram que a Terra Branca Jovem se estendia por sedimentos marinhos até perto da costa de El Salvador, dando a entender que a erupção foi ainda maior que Doe e outros pensavam. No entanto, identificar a época da erupção do Ilopango e se ele poderia ter provocado o resfriamento em meados do século VI tornou-se um enorme desafio. Para determinar a época da erupção, os pesquisadores recorreram à datação de radiocarbono, que se utiliza do fato de que plantas vivas e qualquer ser vivo que se alimentar delas absorvem traços de carbono 14 radioativo. Animais e plantas param de absorver carbono 14 quando morrem e o carbono aprisionado começa o decaimento pontualmente. Ao contabilizar os subprodutos desse decaimento, os cientistas podem determinar quando a planta ou animal morreu, um indício da idade dos objetos encontrados ao redor. Porém, os níveis de fundo do carbono 14 variam naturalmente ao longo do tempo, o que pode levar a platôs, que são períodos em que os organismos que viveram em décadas diferentes parecem ter a mesma idade de radiocarbono. Assim, por mais que tentassem, os primeiros pesquisadores não conseguiram determinar a época da erupção da Terra Branca Jovem, porque ela estava contida em um platô de 120 anos entre os séculos 5 e 6 d.C. Uma forma de evitar platôs é encontrar árvores dentro dos sedimentos de interesse. Com alguma sorte, as árvores viveram parte de suas vidas antes ou após o platô. Nesse caso, poderiam gerar dados para determinar a idade da árvore e, por sua vez, a idade do sedimento. É por isso que a equipe de Doe ficou empolgada ao saber de uma pedreira a cerca de 16 quilômetros do Ilopango, onde operários que trabalhavam na terraplanagem de uma estrada encontraram árvores intactas na Terra Branca Jovem. Na época da erupção, a queda suave de cinzas sepultou as árvores como estavam. Uma delas parecia uma árvore caída recentemente. As condições de preservação nesse local são algumas das mais incríveis que já vi, afirma Doe. Como as árvores estavam muito bem conservadas, Doe e sua equipe conseguiram determinar sua idade quando a erupção do Ilopango as matou.
Assim, esses novos dados, uma centena de novas datas de radiocarbono, indica que a morte das árvores ocorreu na primeira metade do século VI, muito provavelmente entre as décadas de 530 e 540. Apesar disso, a equipe de Doe ainda alterou sua estimativa da dimensão do Ilopango, levando em consideração a espessura e distribuição dos depósitos da Terra Branca Jovem. Eles dizem que o Ilopango pode ser até muito maior que a erupção do Tambora em 1815, um enorme fenômeno vulcânico que causou um ano sem verão, em razão do resfriamento global que provocou. O Ilopango provavelmente lançou até 1 milhão de toneladas de enxofre a quilômetros de altura, alto bastante para os ventos estratosféricos espalharem aerosóis por todo o planeta e desencadear um resfriamento global. Apenas uma erupção nos dados referentes aos núcleos de gelo condiz com a época e a magnitude do Ilopango e seu provável efeito sobre o clima global, aquela ocorrida em 539 ou 540. Em 1980, contei a meus colegas que estava decidido a identificar uma data precisa dessa erupção antes de morrer, e finalmente a identificamos. Finalmente estou satisfeito, afirma Payson Sheets, coautor do estudo, arqueólogo da Universidade de Colorado em Boulder, e o primeiro cientista a experimentar o uso da datação de radiocarbono na erupção. Recuperação após o apocalipse. Além dos impactos globais, Ilopango foi um fenômeno apocalíptico para quem vivia em El Salvador na época. Muitas pessoas viviam em centros maias densamente povoados ou ao seu redor. De 40 mil a 80 mil pessoas morreram diretamente com a erupção, estima a equipe de Doe, esmagados pelas pedras e gases superaquecidos lançados pelos flancos do Ilopango. Para quem vivia na periferia, o pesadelo do Ilopango estava apenas começando. As cinzas taparam o sol, transformando o dia em noite. Telhados de palha podem ter caído com o peso das cinzas e rochas. Suprimentos de água e alimentos foram dizimados quando mais de meio metro de cinzas enterrou reservatórios e lavouras. Entre 100 mil a 400 mil outras pessoas teriam sido afetadas. Quem não morreu de fome ou doenças foi obrigado a fugir, talvez aos centros maias menos afetados em direção ao norte, na atual região da Guatemala. Essa é uma erupção catastrófica. Mesmo com a ciência e a compreensão que possuímos atualmente, esse fenômeno seria muito terrível. Mal posso imaginar o que a população local pensou que estava acontecendo, afirma Janine Krippner, vulcanóloga do Programa de Vulcanismo Global da Instituição Smithsoniana, que não participou do estudo. Contudo, a crise dos refugiados causada pelo Ilopango pode ter alterado a história da cultura maia. E Doe afirma que exatamente a forma como ocorreu essa alteração ainda servirá de assunto para pesquisas futuras. Mas já existe espaço para especulação. Durante o século VI, os centros maias entraram em um período descrito por alguns estudiosos como um hiato na construção de monumentos. Alguns estudiosos maianistas questionam se o hiato realmente existiu, mas, se tiver existido, poderia ser um sinal de uma sociedade ocupada com as consequências do Ilopango? A erupção do Ilopango também coincide aproximadamente com uma nítida mudança no período clássico dos maias. Longe de paralisar a civilização maia como um todo, os centros localizados nas regiões atuais da Guatemala e do México prosperaram após a erupção. Entre meados do século VI e 900, um período chamado de Clássico Terminal, alguns centros maias aumentaram seu tamanho e influência e acentuaram os conflitos entre eles. Se realmente entre 100 mil e 400 mil pessoas migraram, e parte delas, se não a maioria, já que estavam ligadas culturalmente aos maias, migraram para o norte dessa região, esse pode ter sido um dos maiores fatores do Clássico Terminal, afirma Lisa Lucero, antropóloga da Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Contudo, o que está evidente é que anos após a erupção do Ilopango,
a paisagem em torno do vulcão mostrou sinais de renovação. Durante décadas, Sheets estudou Joia de Serém, em El Salvador, um vilarejo maia sepultado de forma semelhante a Pompeia, em outra erupção vulcânica ocorrida em 660 d.C. O vilarejo foi construído sobre a Terra Branca Jovem. As pessoas que fundaram a bela cidadezinha fizeram parte dessa recuperação do homem, afirma Sheets. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Será que poderemos sofrer alguma erupção como essa? E como sobreviveremos a ela? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!